Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 22 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Beto Chagas, Anderson da Plus Store, Silvio Galhardo, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paz, Andréa Reis e Adalberto dos Santos. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia de hoje é sobre um brasileiro chamado Marcelo David, ou Marcelo Davi, que foi eleito o melhor jogador de Counter-Strike do mundo pelo segundo ano consecutivo. Aliás, a primeira eleição dele de melhor do mundo, em 2016, marcou a primeira vez que o Brasil apareceu nesse ranking, e dessa vez, ao longo do ano passado, ele ganhou quase 90% dos títulos que ele disputou junto com a equipe dele, que é a SK Gaming. Aliás, em mais da metade desses jogos, ele foi eleito também o melhor jogador da disputa, o que abriu caminho para ele ser eleito pelo segundo ano consecutivo como o melhor do mundo. Bom, e já que eu tô falando sobre jogos, deixa eu comentar que a plataforma Twitch, que é tipo aquele YouTube para transmissão de games, anunciou uma ferramenta chamada Video Producer, que obviamente é para produção de vídeos. Ela vai deixar os criadores de conteúdo incluírem lá segmentos pré-gravados nas transmissões, vai deixar o pessoal agendar replays de sessões de jogos, vai deixar o pessoal também fazer uma espécie de pós-produção lá nos vídeos uma vez terminada a transmissão, enfim. Parece que o Twitch está se preparando lá para sair desse mercado só de transmissões ao vivo e vai começar a entrar no mercado do YouTube, que é o de produção de vídeos preparados para consumo sob demanda. E ainda sobre o Twitch, que, vale lembrar, pertence à Amazon, eles anunciaram lá na sexta-feira que fizeram uma parceria com a Disney para começar a desenvolver conteúdos originais. Nesse primeiro momento, os conteúdos vão ser desenvolvidos pelos 4 maiores canais lá do Twitch e a coisa já tá valendo, os primeiros conteúdos já foram ao ar. Essa parceria entre as duas empresas é bem interessante porque mostra que a Disney tá ligada nesse segmento, ao mesmo tempo que o Twitch consegue mostrar que deve ser levado mais a sério pelo resto do mercado. E enquanto isso, lá no Spotify, a empresa também anunciou os planos dela para tentar, de novo, emplacar conteúdos que não são só músicas. Dessa vez, o nome da novidade é Spotlight, ela consiste basicamente numa espécie lá de slideshow que vai complementar as informações que a pessoa está ouvindo. Na prática, isso quer dizer que quando alguém estiver consumindo lá um podcast ou um audiolivro, por exemplo, a interface vai mostrar textos, fotos e vídeos que tenham a ver com o conteúdo que está sendo transmitido. O Spotlight é fruto de diversas parcerias que o Spotify fez com empresas tipo BuzzFeed, Gimlet Media, Uninterrupted e Cheddar, mas eles também vão funcionar com conteúdos originais, tipo Rise, Secret Genius e o podcast Viva Latino, que não é sobre o cantor latino, mas sim sobre música latina. A parte chata é que nesse primeiro momento o Spotlight só vai funcionar nos Estados Unidos, mas eles falaram já que pretendem expandir a coisa toda para mais países no futuro próximo. E ainda sobre o Spotify, no fim da semana passada uma lista lá de nomes de usuários e senhas de contas brasileiras foi parar num fórum de discussão. Ninguém sabe ainda como que essas senhas vazaram, e é bem possível que não tenha sido do Spotify, mas no serviço complementar, mas ainda assim vale se trocar sua senha correndo, para evitar maiores problemas, E, claro, caso você use a mesma senha lá do Spotify em outros lugares também, tá uma excelente oportunidade aí para você passar a usar uma senha diferente para cada serviço para não perder acesso a coisas mais importantes, caso isso volte a acontecer. Bom, e já que eu tô falando aqui desde o começo do episódio sobre parcerias, deixa eu comentar mais uma, que é o Google e a Tencent, que resolveram fazer um acordo estratégico que é bem importante. No final da semana passada, as duas empresas anunciaram lá um licenciamento conjunto de patentes, ou seja, o Google vai poder usar as patentes da Tencent sem ter que pagar nada e vice-versa, no que é mais uma notícia recente sobre o aumento da presença do Google lá na China. Todas as notícias desse tipo que eu tenho comentado aqui, tem uma coisa em comum, que é o fato do Google tá achando lá um jeito de driblar o firewall do país para conseguir faturar por lá, mas oficialmente é claro que o discurso lá do Google é outro. Comentando esse acordo com a Tencent, o Google falou que a ideia aqui é acelerar o desenvolvimento tecnológico porque minimiza o risco, a chance lá das duas empresas terem que brigar nos tribunais por uso indevido de propriedade intelectual. E
E agora o assunto é a OnePlus, que voltou a se pronunciar sobre o caso dos roubos de dados, de cartão de crédito do pessoal que fez compras lá no site da empresa. Dia desses eu comentei que a OnePlus tinha parado até, de aceitar pagamentos com cartão lá no site dela sob suspeita de interceptação desses dados, e eis que agora a empresa explicou um pouco mais o que foi que aconteceu. Ela disse que um dos servidores dela foi comprometido em novembro do ano passado com um script que interceptava esses dados de pagamentos e falou que até 40 mil clientes tiveram os dados roubados. Ela explicou que esse script capturava tudo, ou seja, número do cartão, data de validade e código de segurança, e comentou que ainda está investigando o caso, porque até agora ninguém lá dentro sabe como que isso foi acontecer. E enquanto isso, lá no Facebook, na sexta-feira pintou mais um teste para tentar estimular a galera a postar mais stories lá na rede. O que rola é que, ao contrário lá das Instagram Stories, até das Stories lá do WhatsApp, parece que a adoção das Facebook Stories está bem abaixo do esperado e eles estão tentando de tudo para tentar alavancar o número de postagens. Por conta disso, agora eles estão testando lá uma interface que vai deixar alguém postar uma story direto lá da plataforma web, ou seja, direto do computador, mas ainda assim mantendo aquele formato vertical dos posts feitos pelo celular. Como de costume, ainda não é todo mundo que tá vendo essa opção, o Facebook tá só testando a ideia para ver se o pessoal adota, mas é bem provável, que eles lancem isso oficialmente em breve, porque quando o assunto é story, o Facebook não tem muito medo de forçar a barra. Agora, do outro lado do mercado, deixa eu comentar que o Snapchat já viu dias melhores, Desde que o Facebook adotou aí esse formato, o uso do Snapchat desacelerou bastante ao redor do mundo, o que inclusive tá afetando as ações lá da Snap, que hoje valem mais ou menos metade do que elas valiam quando a empresa abriu o capital. Eis que por conta disso, agora a Snap está se vendo lá obrigada a cortar custos e por isso ela demitiu coisa de 20 funcionários da equipe nas últimas semanas. Uma boa parte dessa galera era a equipe editorial, que escolhia lá as publicações que entram em destaque na rede, e para justificar os cortes, o CEO Evan Spiegel mandou um e-mail para todo mundo lá da empresa comentando o que está acontecendo. Ele disse que esse é um momento bem delicado, que apesar dele estar lá confiante no futuro da empresa e do aplicativo também, por enquanto todo mundo vai ter que trabalhar mais e fazer mais com menos. Agora, ainda sobre a Snap, na sexta-feira o advogado-geral lá deles mandou e-mail para todo mundo da empresa para falar sobre vazamento de informações. Ele disse que a Snap tem tolerância zero com esse tipo de prática e falou que quem vazar qualquer coisa interna lá deles vai ser processado e pode até ser preso, mas parece que essa ideia de intimidar a galera não deu muito certo. Ironicamente, poucas horas depois de envio desse e-mail, ele foi vazado lá para a imprensa, ou seja, vazaram um e-mail com ameaça de prender o pessoal que vai vazar e-mail, o que mostrou que lá dentro o clima não tá dos melhores e nem todos os problemas do Snapchat se resumem ao Facebook. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que liberou uma atualização lá do Office 2016 para Mac. Essa atualização traz muitos recursos bacanas, tipo colaboração remota em tempo real, acesso rápido a sites e grupos favoritos, umas automações lá de edição de conteúdo no PowerPoint, integração com o Google Calendário no Outlook, mas essa versão também trouxe uma outra coisa lá por baixo do capô que é bem interessante. De acordo com o engenheiro lá da empresa, agora o Office para Windows, para Mac, para iOS e para Android estão usando a mesma base de código. Ele disse que essa é a primeira vez em 20 anos que isso acontece e na prática, isso significa lá que agora o Office vai conseguir evoluir muito mais rápido, de um jeito mais consistente em todas as plataformas. E enquanto isso, lá na Apple, a empresa lançou uma espécie de versão atualizada da plataforma web da App Store. Depois de bastante tempo, agora as páginas lá dos detalhes de aplicativos na internet seguem a mesma linha visual da App Store do iOS e trazem também as mesmas informações, tipo histórico de versões, detalhes técnicos e avaliações. E ainda sobre a Apple, deixa eu dar uma dica bacana para você que escuta o Loop Matinal e mora em Portugal. A Apple anunciou a expansão do projeto Todo Mundo Pode Programar e agora Portugal faz parte da lista lá dos países que vão contar com instituições de ensino oferecendo curso de desenvolvimento em Swift. Caso você queira saber mais sobre essa iniciativa, que a título de formação não está disponível aqui no Brasil ainda, é só você seguir o link que eu deixei aqui na descrição. E por último hoje, deixa eu dar um aviso para você que é cliente do Amazon Prime. Na sexta-feira, a Amazon anunciou lá uma alteração no preço da mensalidade e ela foi de $11 para $13. Não parece muito, mas é quase 20%, Apesar disso, a assinatura anual continua custando $99 e no fim das contas, agora acaba compensando um pouquinho mais porque não foi alterada, não sofreu esse aumento de quase 20%.
É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! As primeiras transmissões já foram ao ar. De novo, esqueci que tinha mais um parágrafo. Brasileiro, então fica cuidado. O que é isso? Não faz nem sentido. Tem hoje aí coisa demais. Estralou tudo dos 10 dedos, cara.